Antes de ler o texto bíblico, eu queria compartilhar com vocês um vídeo muito curto. Eu queria que você prestasse atenção a talvez 2 minutos, aí 1 minuto e pouco. Eu queria que você prestasse atenção, é uma música muito conhecida, mas que traz consigo aí, nesse vídeo, uma verdade que eu quero discorrer com vocês nessa noite. Vamos assistir juntos? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, amazing grace. Eu sei que nessa noite, alguns que aqui estão foram muito bem representados nesse vídeo. Eu sei que eu falo aqui para pessoas quebradas, algumas que são ex-quebradas. Eu falo nessa noite para alguns aprisionados e para outros ex-prisioneiros. Eu falo nessa noite para pessoas que já tiveram o casamento à beira do abismo, mas eu sei que eu falo também para pessoas que se viram restauradas pelo poder transformador da graça de Deus. Eu falo nessa noite para ex-condenados. Eu falo nessa noite para aqueles que se viram abusados, traumatizados, trancafiados nos seus medos e pavores. Mas também eu falo para pessoas que experimentaram o poder transformador da graça, que foram esbarradas com a graça poderosa que emana do precioso Evangelho de Cristo. Nós estamos ali representados. E eu queria ler com você um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Tito, capítulo 2, faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 15. Peço que você me acompanhe nessa leitura. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos ter mais uma palavra de oração. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Peça a Deus, nesse momento, que fale ao seu coração, que a palavra dele seja exposta de forma fiel e verdadeira, e que o seu coração seja uma terra fértil, onde a semente do Evangelho possa vir a frutificar para a glória do Senhor. Pai amado, muito obrigado pela bendita, maravilhosa, transcendente graça que um dia nos alcançou. Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos como povo da aliança, povo a quem o Senhor escolheu, separou, chamou, reuniu na mesa do Evangelho e diante do trono da graça de Cristo. Pai, muito obrigado por esse tempo em que aqui estamos. Suplicamos em nome de Jesus que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e desvende, ó Deus, os nossos olhos, a fim de contemplarmos as maravilhas da Tua preciosa lei. Nós oramos, ó Deus, na dependência do Senhor e da Sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das bandeiras hasteadas na Reforma Protestante foi a famosa sola gratia. Somente a graça de Deus é o veículo, é a carruagem celestial através da qual o Senhor nos leva ao seu próprio encontro. É pela graça e não pela meritocracia que homens são arrancados da condenação e atraídos à salvação eterna. Na tese de número 62, o reformador Martinho Lutero escreveu: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Certamente, meus irmãos, não existe verdade mais significante, mais significativa, que sustente todas as outras, do que a verdade de um Deus gracioso, que em graça e condescendência se inclinou para nós, se compadeceu de nós e ofereceu-nos aquilo que nunca, absolutamente nunca, mereceríamos, por melhores que fossem os nossos esforços. Brian Edwards, um escritor inglês, no seu livro Amazing Grace, afirmou o seguinte: a graça abrange todas as grandes verdades do cristianismo, uma vez que sem a graça, nenhuma destas verdades possuiria qualquer significado e jamais poderia fazer parte do próprio linguajar cristão. Mas talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite, quer presentes, quer através do culto sendo transmitido, que não sabem o que significa a palavra graça. O que é graça? Esse carisma que vem dos céus, que é celestial, que tem origem em Deus. A palavra graça aponta-nos para favor, um favor que vem de Deus, que é espontâneo, soberano e imerecido, que tem uma natureza salvadora, salvífica, e que visa a redenção e o resgate dos moribundos pecadores do abismo infernal, para plantá-los na rocha eterna, que é Cristo Jesus. A graça não é meramente uma virtude ou um atributo de Deus. A graça está permeando, veja, a partir de Deus, do seu atributo, mas está permeando todos os seus atos. Eu poderia dizer que não há nada que Deus faça que não esteja de alguma forma marcado, impingido com a graça. A graça é aquilo que está permeando todo o ser de Deus, mas também todas as ações de Deus ao longo da história. Geralmente a gente pensa em graça, eu falei um pouquinho hoje pela manhã, dentro de uma construção teológica mais dispensacionalista,
como se no Antigo Testamento nós tivéssemos um Deus, que eu falei, um demiurgo, um Deus sempre irado, furioso, querendo punir quem desobedece a sua lei, tirano, e que de alguma forma ele é vencido pelo Cristo que encarna como expressão do seu amor e da sua graça, como a própria palavra diz, que veio cheio de verdade e graça. Então lá no Antigo Testamento nós temos um Deus da lei, um Deus juiz, um Deus que está sentenciando sobre os culpados penitentes as suas medidas de juízo, de ira e de condenação, e que no Novo Testamento nós temos um Deus mais bonzinho e gracioso. Geralmente a gente faz esse recorte, um Deus ruim, um Deus pesaroso e um Deus bondoso e gracioso no Novo Testamento. E a gente descobre, com a leitura muito simplória das Escrituras, que isso não existe nem nunca existiu. Nunca houve um momento em que Deus fosse menos gracioso do que Ele foi, do que Ele é em Cristo. Nunca houve. A graça é um atributo de Deus e sempre permeou os atos e os feitos de Deus, ainda que na antiga administração da aliança. Graça e lei, graça e justiça de Deus sempre estiveram emaranhadas no ser de Deus e nos seus feitos ao longo da história. Então, todas as vezes que você olhar para Deus, nos seus atos lá no Antigo Testamento, perceba-o na sua graça. Veja, pense comigo no Éden. Os nossos pais pecaram, e então Deus, como um bom e justo juiz, deveria julgá-los. Um tribunal foi montado no jardim, os nossos primeiros pais foram aproximados do Senhor, encontrados em seus pecados e então penalizados. Mas perceba quanta graça emerge daquele texto. O próprio Deus, vendo o homem, querendo resolver pelo seu próprio braço a vergonha, a culpa, o medo e a nudez trazidos pelo pecado, o que é que ele faz? Graciosamente, ele providencia peles para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. Como se não bastasse isso, como um sinalete da sua graça, ele os expulsa do jardim. Geralmente a gente olha para essa expulsão tão somente como Deus vindicando a sua santidade e punindo julgadoramente os nossos irmãos Adão e Eva. Mas quando Deus os arranca do jardim e os expulsa diante da sua presença, o texto é claro ao dizer que ele fez isso, para que agora, na condição de pecado, eles não tornassem a árvore da vida e comessem dela. É graça. O cobrir da vergonha dos nossos primeiros pais e a expulsão do próprio jardim é graça. Quer ver graça de Deus lá no Antigo Testamento? Capítulos 5 e 6, na cena, na narrativa do dilúvio, antes de Deus derramar o seu juízo, em decorrência da maldade dos homens que havia subido às suas narinas, o que é que ele faz? Ele levanta um pregoeiro da justiça, e Noé é aquele homem que sai buzinando as ruas, uma mensagem que chamava o povo ao arrependimento, ao abandono da idolatria e do pecado, a fim de tornarem para o Senhor e receberem dele misericórdia. Isso é graça, meus irmãos. Deus está oferecendo graça na pregação de Noé, a fim de que os homens, em se arrependendo, correndo ali para a arca, pudessem ser salvos da sua grande ira. E foi assim em toda a Escritura. Gênesis capítulo 11, nós temos o episódio de Babel, a confusão que é trazida pelo próprio Deus. É Deus quem diz: confundamos os homens, porque o coração deles já é mau, eles estão engrandecendo-se. O objetivo e a motivação da torre era: tornemos célebre o nosso nome, e Deus vai lá e frustra os planos, frustra os desígnios do coração humano. Mas logo no capítulo 12, o que é que Deus faz? Por graça, separa para si um homem, a quem ele resolve engrandecer o nome, e ele chama Abraão e o envia, preconizando a sua graça. Deus indo ao encontro do perdido, Deus indo ajuntar aquele que está espalhado pelo pecado, é graça.
Os tantos profetas, as tantas mensagens que foram proferidas ao longo da história, bem antes dos cativeiros, dos exílios, ali estava Deus oferecendo graça por meio da pregação. Em toda a história, meus irmãos, nunca houve um momento sequer em que Deus fosse menos gracioso ou divorciado da sua própria graça. No Novo Testamento, Deus também em nenhum momento deixou de ser justo e deixou de exigir a satisfação da sua lei, em nenhum momento. Logo, graça e lei, graça e justiça estão presentes em toda a Escritura. São dois temas que andam coadunados em toda a Bíblia, e separá-los é um problema. Se a gente separa a graça da justiça ou a graça da lei, a gente incorre, por um lado, no problema do legalismo, porque a gente quer ganhar o amor de Deus, ganhar a atenção de Deus, o olhar de Deus sobre nós. Então sejamos pessoas boazinhas, cumpramos com os nossos deveres religiosos, pratiquemos as boas obras e então Deus nos recompensará por isso. Isso é legalismo. Por outro lado, graça sem lei é libertinagem, é graça barata, como diria Dietrich Bonhoeffer, é graça barata. Nós precisamos de graça, precisamos de lei. E esse texto nos fala exatamente de graça e lei. Da graça que salva, mas a graça também que santifica e que exige vida pia ou piedosa, vida justa, vida apartada do pecado. Volte os seus olhos ao texto, por gentileza. Eu vou estar usando uma outra versão, mas você pode me acompanhar na sua própria versão. Veja, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ou manifestou-se salvadoramente a todos os homens. Três coisas que a gente precisa aprender nesse versículo aí de número 11. A primeira delas, e eu já falei sobre isso, não serei redundante, é que essa graça tem origem em quem, irmãos? Em Deus. A graça é de quem? De Deus. É procedente de Deus. É originária em Deus. Tem o seu nascedouro no próprio ser de Deus. É graça celestial. É graça divina. É dom de Deus. Diz que essa graça se manifestou. Essa palavra é uma palavra que a gente poderia no português traduzir por epifania. É uma aparição de algo que estava encoberto. É o desvendar, é o desvelar de algo que estava coberto. Essa graça que sempre esteve presente, agora ela foi clarificada, encarnada, visualizada na pessoa do Cristo. O texto que eu já mencionei aqui, e o Verbo se manifestou cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como glória do Pai. Então a graça, que sempre foi uma realidade invisível, torna-se visível, perceptível na pessoa do Cristo, através da sua encarnação. Essa graça, segundo o texto, tem origem em Deus, tem uma natureza salvadora, salvífica ou redentora. Veja, a natureza da graça é salvadora. Essa graça se manifestou com vistas a salvar, arrancar da perdição, transformar o vil pecador, alterar o curso da sua história eterna. É a graça que se origina em Deus e que tem uma natureza salvadora. Mas essa graça, segundo o texto, é extensiva e abrangente a todos, ou a todos os homens. E eu preciso aqui fazer uma observação presbiteriana, porque muitos usam esse texto para se valer talvez de uma proposta mais universalista, dizendo que a graça vai salvar todo mundo e está tudo certo. Veja, pastor, o texto: a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então, não importando como as pessoas vivam, no final da história vai haver uma absolvição universal, uma salvação generalizada. E não importando se você foi crente ou não, piedoso ou não, santo ou não, a graça, no final das contas, vai lhe dar o privilégio da salvação e da vida eterna. Um outro problema em relação a esse texto
é quando a gente quer aplicar a ideia de que agora todos os homens, indistintamente, e aqui do ponto de vista mais quantitativo, são objetos da graça de Deus, esta graça salvadora. O que nós cremos que isso não é uma realidade. Esta graça salvadora é específica e restritamente aplicada tão somente àqueles a quem Deus salvou. É uma graça que salva, não é uma graça que oportuniza a salvação, não é uma graça que cria uma possibilidade para o homem ser salvo ou não, não é uma graça que deixa meia porta aberta dizendo assim, se você quiser você pode entrar. É uma graça que escancara as portas e que atrai o pecador bondosamente dizendo, entre, esse lugar foi preparado para você. É graça que salva. Desta forma, esta graça não é para todos indistintamente. É verdade que a graça de Deus é poderosa o suficiente para salvar todos os homens. Se assim Deus o quisesse, Ele poderia derramar uma gota só do oceano da sua graça e todos os homens seriam salvos. Mas Ele não o quis. Essa graça é uma graça específica, uma graça especial. Esta não é a famosa graça comum. Lembra que para fins pedagógicos a gente faz a distinção da graça comum em relação à graça especial? A graça comum é aquela que o Senhor derrama sobre todos, aí sim, indistintamente. É a chuva que cai dos céus, na casa dos justos, na lavoura do justo, na lavoura do injusto. É o sol que nasce para o bom, supostamente bondoso, para aquele de coração mais iníquo. Essa bondade generalizada é a graça comum. Essa não é a graça comum. Paulo não está escrevendo sobre graça comum. Paulo está escrevendo sobre graça especial, graça salvífica. Se é graça salvífica, a questão é, se ela é para todos os homens, logo todos os homens precisam ser salvos. Porque se a graça salva e não potencializa a salvação, mas ela salva efetiva e eficazmente, a lógica é muito simples. Se é para todos os homens precisam obrigatoriamente ser salvos. Mas nós não cremos isso, porque a Bíblia não ensina isso. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todos haverão de entrar pelos portões celestiais. Quem são todos? Ou todos os homens? Basta você voltar os olhos ao texto. Veja comigo o capítulo 2 ainda, sobre que categoria de homens ou de pessoas Paulo está tratando nesta sua carta. Veja comigo, versículo 2. Quanto aos, quem são? Homens, o quê? Idosos, primeira categoria. Segundo, versículo 3. Quanto às mulheres idosas. Avance um pouquinho, por gentileza, para o versículo 6. Quanto aos mais jovens ou moços, avança um pouquinho para o versículo de número 9. Quanto aos servos. Quem são todos os homens? As categorias listadas anteriormente: homens idosos, mulheres idosas, homens mais jovens, mulheres mais jovens, servos, patrões, brancos, negros, ricos, pobres. Está falando de categorias de pessoas. Esta graça é poderosa o suficiente para salvar pessoas de todos os grupos e de todas as categorias. Essa é a lógica que o texto apresenta para a gente numa interpretação muito básica. Ela é salvadora a todos neste sentido. A todos, independente se você já é um velhinho e está aqui ouvindo a palavra. A graça de Deus é poderosa e manifestou para salvar a sua vida também. Se você é uma criança, um jovem, um adolescente, alguém que é assalariado ou um grande empresário, ambos indistintamente carecem da graça para serem salvos. Aqui, meus irmãos, a gente já tem uma aplicação básica. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que haverá de cruzar o Jordão desta vida e ao chegar do outro lado baterá no peito dizendo assim: eu cheguei por conta do meu próprio braço e da minha própria força. Eu comprei a minha entrada, eu comprei o ingresso, está vendo? Olha, fui lá na minha conta bancária, paguei, fiz o Pix, o anjo aceitou, abriu os portões celestiais e eu estou aqui. Você não vai chegar lá nem porque é um pobre coitado, nem porque é um rico abastardo. Todos, absolutamente todos,
que forem abraçados pela salvação serão tão somente porque foram veiculados pela carruagem da graça de Deus. Nenhum homem sequer, nenhuma mulher sequer, nenhuma igreja nesse mundo poderá se encontrar com o Salvador sem que a carruagem da graça o conduza. É graça para todos, dentro do ponto de vista da categoria dos homens. Mas veja, esta graça é a graça que salva. Isso para a gente parece ser algo já muito comum. Afinal de contas, Paulo é o teólogo da graça. Na sua carta aos Efésios, ele diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça e a fé. É dom de Deus a salvação, é dom de Deus a graça, é dom de Deus a fé. E não vem de obras para que ninguém se glorie. É graça. Do começo ao fim, é graça de Deus. Meus irmãos, mas essa graça que nos salva, que nos redime, que nos alcança e que nos arranca do poço da perdição, do tremedal de lama, é a graça que exige de nós, a mesma graça, que exige e que nos, agora sim, potencializa para uma vida santa e piedosa. Não termina aí. A gente poderia dizer, agora estou salvo, pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre, como é bom ser presbiteriano, é daqui para o céu, vou viver do meu próprio jeito, falando o que eu quero, pensando o que eu quero, vivendo a má conduta do velho homem, mas está tudo bem, a graça me alcançou, e esta graça vai me conduzir até a eternidade. Se a graça lhe salvou de verdade, essa mesma graça que salva, é a graça que santifica, que exige e que nos capacita ao mesmo tempo conformidade com a lei. Graça e lei. A graça que salva, mas a graça que nos capacita a vivermos em conformidade com a lei de Deus. Veja o texto, por gentileza. Ela quem? A graça, que se manifestou salvadora. Essa mesma graça faz o quê? Nos educa. Ela é o nosso aio, ela é pedagógica, instrutiva. A graça nos educa, nos ferramenta, nos modela para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Há dois aspectos aqui da nossa relação com a lei de Deus, com a graça e com o pecado. Essa graça, ela nos conduz à lei. Veja, o fato de Cristo ter cumprido a lei em nosso lugar, não significa dizer que Ele aboliu a lei. Você não pode chegar a uma conclusão dizendo assim, pastor, eu creio que Cristo Jesus obedeceu a lei em meu lugar, e a sua obediência satisfez a justiça de Deus. E agora eu não devo nada, eu não preciso mais me conformar a esta lei. É verdade que do ponto de vista pleno e perfeito, Cristo cumpriu e Cristo obedeceu a lei em nosso lugar. Mas Ele o fez para, em nos salvando, nos capacitar, nos habilitar, nos alegrar, para que com prazer santo tornemos a lei que Ele cumpriu. Não para cumprirmos esta lei, mas para vivermos em conformidade a ela, para o deleite de Deus e para o nosso próprio bem. A lei não é revogada, e aqui eu estou falando de lei moral. Ele então foi lá, nos arrancou do abismo, tirou-nos das ruas, trouxe-nos para dentro da sua casa, nos familiarizou no seu amor, e agora Ele resolve nos colocar na escola da graça, para nos lapidar, para nos talhar, para nos formatar à medida e ao modelo do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Sejamos francos, uma vez salvos, transformados, levantou a mão ou dentro da sua casa, seja lá como foi, tudo muda definitivamente e imediatamente. Zerou a conta, você nunca mais pensa naquilo que pensava antigamente, você nunca mais solta aquela palavra torpe que lhe era hábito.
A mudança e a transformação operada pela graça na salvação, do ponto de vista espiritual, do nosso status em relação a Deus, acontece de forma instantânea, não é? Ele nos arranca e nos salva. Mas esta salvação, no processo da santificação, é dia a dia. Mas como, meus irmãos, viver neste mundo de forma abnegada, abnegando a impiedade, as paixões mundanas? E Paulo diz: pela graça, pela mesma graça que nos salvou. Veja, esta graça ao mesmo tempo gera em nós uma ojeriza, um abandono pelas coisas que outrora fazíamos com apego e paixão, mas ela gera em nós também afeições espirituais para amarmos e desejarmos aquilo que outrora aborrecíamos. Já falei isso aqui em outra ocasião, mas repito, acho que é salutar. Quando questionado o pastor Paul Washer acerca da doutrina da eleição, como é que eu sei que eu sou salvo, e quais as evidências que eu sou um verdadeiro eleito, como é que eu sei que eu não estou perdendo o meu tempo aqui na igreja e tal, ele disse assim: o que é que você mais amava na sua antiga vida? E não recordo bem a resposta, mas suponhamos que a pessoa tenha dito assim: pastor, eu amava muito a noitada, a balada, a vida de festa, de promiscuidade, eu amava entregar o meu corpo à prostituição. E ele falou: ok, vá lá e faça tudo de novo. Aquela pessoa constrangida disse: mas pastor, eu não posso. Mas como assim você não pode? Vai e faça tudo de novo. Ele conta que a pessoa que estava o questionando começa a chorar, e ele insiste: vá e faça tudo de novo. E aquela pessoa diz assim: eu não posso, porque ainda que eu quisesse, eu não posso mais. Sabe, irmãos, é a graça que vai arrancando as raízes do nosso coração que estavam fincadas no chão desta terra, no mundo, vai nos podando, vai nos cortando, nos arrancando das nossas amarras e gerando em nós um tipo de enojamento por aquilo que antes nos embebedava, nos embriagava, sabe? Hoje você olha para a sua vida, e eu sei que eu poderia chamar aqui dezenas de pessoas que dariam seus testemunhos. Você passava, quer por essas portas ou por quaisquer outras, de outras igrejas, e dizia assim: rapaz, entrar aí. O cara passava olhando, desprezando, e amava sentar na mesa e tomar aquela cachaçinha boa, e depois aquelas conversas impróprias, e de repente você ia para casa, estava tudo certo, devendo a Deus e ao mundo, o salário não dava para nada, e você sempre ogerizava a fé. O culto, passar 2 horas no domingo, sentado ouvindo um pastor e gente cantando, cara, isso não é para mim. Perder a manhã de domingo na igreja, onde eu poderia estar na praia, saindo com as amigas ou com os amigos que eu conheci na noite anterior. Claro que eu não vou fazer isso nunca. Aí hoje você está aqui, veio de manhã, veio agora, e você olha para tudo aquilo que vivia e diz assim: como é que eu fui viver assim? Como é que eu pude ser como eu fui, ou como eu era? Onde é que estava a minha cabeça? Onde é que estava o meu coração? Paulo está dizendo que essa graça que nos salva evidencia a salvação em nós no processo de santificação. Ela vai formando Cristo em nós, de modo que aquilo que mais amávamos nós começamos a renegar. A impiedade, as paixões infames, os desejos da carne, nós começamos a nos desencilhar disso e nos apartar disso dia a dia. Mas veja, não tem a ver apenas com o chamado para deixarmos de fazer aquilo que fazíamos e que era contrário à vontade de Deus. Tem um chamado agora positivo, para fazermos aquilo que antigamente não fazíamos, e fazermos com prazer. É interessante que Paulo usa aqui 3 palavras, quando ele diz do novo viver na graça, que é para que vivamos de forma sensata, justa e piedosamente. Os comentaristas bíblicos vão afirmar que cada uma destas palavras apontam para a relação do homem em alguma direção. A ideia de sensatez, de sobriedade, é que agora, pela graça, o homem consegue controlar os seus próprios impulsos. Ele é sensato, ele é sóbrio, ele é moderado, ele é, pela graça,
capaz de conter e resistir aos seus impulsos e às suas paixões. Ele é sensato, ele é sóbrio. Mas depois ele fala de forma justa. Isso é fantástico, porque agora Hendricks vai dizer que Paulo está tratando da relação do homem com o outro, com o seu próximo. Como é que eu sei que eu fui alcançado pela graça? Paulo está dizendo assim de forma simples. Como é que você se relaciona consigo mesmo? Como é a sua relação com o pecado, com as suas tentações? O quanto da sua vida ojeriza aquilo que você outrora amava e o quanto de você ama aquilo que você rejeitava? Depois ele diz assim, como é a sua relação com o outro? A ideia de justiça aqui tem a ver com relações justas. Você que outrora era um trapaceiro, mentiroso, enganador, difamador, Paulo está dizendo assim, se a graça te alcançou, as suas relações agora serão balizadas pela justiça, pela retidão, pela honestidade, pela verdade. Não dá para você dizer assim, eu fui alcançado pela graça, meu coração foi transformado, minha vida pessoal foi ressignificada, mas os meus relacionamentos continuam do mesmo jeito. Paulo diz que a graça que alcança-nos transforma quem somos conosco, na nossa relação com a nossa carne, mas transforma também quem somos na nossa relação com o outro, com os nossos pares. Mas ele vai além, e ele fala de piedade. E Calvino vai dizer que piedade tem a ver com a forma ou a relação acertada do homem em relação a Deus. Então a graça, ela reordena a relação do homem consigo e com as suas paixões, reordena e ressignifica a relação do homem em relação ao outro, mas também reordena e ressignifica a relação do homem em relação a Deus ou para com Deus. Piedade. Quer ver um crente salvo? Ele tem que ser um crente piedoso. Falei pela manhã e reitero, não há como alguém dizer assim, Cristo é meu Salvador, sem que em continuidade nesta frase ele diga, Cristo é o meu Senhor. A piedade, relacionamentos justos, a vida sóbria, sensata, moderada, a vida abnegada do pecado, ou seja, a santidade de vida, é a prova cabal, é a evidência pública de que a graça se manifestou salvadora a nós. A pergunta é, você é um crente santo? E o que é santidade ou santificação, pastor? Costumo dizer que santificação é o processo diário, através do qual, ou por meio do qual, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Diariamente, o Espírito vai lá e nos coloca na forma, e vai nos moldando e nos modelando, para que no dia seguinte sejamos mais parecidos com Cristo, e depois no dia seguinte de novo, e nessa progressão sejamos cada vez mais santos, cada vez mais abnegados, cada vez mais gerando em nosso coração repulsa aos nossos antigos prazeres, cada vez mais moderados, justos e piedosos. Agora, se a santificação, se o seu amor à lei de Deus não é uma realidade, nessa noite você deveria avaliar o seu coração e responder com sinceridade de alma, será que a graça se manifestou salvadora para mim mesmo? Ou eu sou um religioso farisaico, que estou aqui de semana a semana, prestando um culto vazio a um Deus desconhecido, porque se não há santificação, me parece que biblicamente nós não podemos dizer outra coisa, senão não houve salvação. Todo aquele sobre quem a graça se manifesta salvificamente, a graça também se manifesta pedagógica, educativa e santificadoramente. Não tem como correr disso, não. Então, longe daquela coisa de dizer assim, salvo pela graça, salvo para sempre, vivendo de qualquer maneira, está tudo certo, porque no final das contas a graça vai absolver-me diante do tribunal de Deus. Não.
A graça que nos absolve diante do tribunal de Deus e que nos assegura para sempre e que nos salva de uma vez por todas, vai nos colocar na escola da santificação, para que sejamos meninos educados e meninas educadas segundo Deus. Pega uma criança de rua que lhe faltou educação cultural, moral, familiar, ético-social, traga para dentro de sua casa. Os comportamentos serão os mais aberradores possíveis. O que é que ela precisa? Ser educada. É assim que a gente chega a Cristo, cheio de mau costume, com práticas que são incoerentes à graça que nos alcançou e ao Evangelho que nos transformou. E o que é que Ele faz? Ele resolve nos santificar pela graça. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente até concorda com a teologia de que a salvação é pela graça sozinha, exclusiva, que é um ato monergístico, em que Deus vem, não precisa da gente, do nosso esforço, da nossa sinergia, Ele vai lá e nos salva. Mas no final das contas, na nossa vida de obediência, a gente acha que pode fazer tudo pelo nosso próprio esforço. Afinal de contas, eu fui salvo e agora eu posso, pastor. Fica tranquilo que eu vou lutar com as minhas próprias forças contra o pecado que tenazmente me assedia e serei vitorioso. E eu vou falar para você agora, você não vai ser vitorioso, a menos que a sua luta contra o pecado seja amparada, alicerçada e impulsionada pela obra da graça que lhe salvou. Nenhum crente, por mais piedoso que seja, pode lutar contra os seus próprios impulsos e contra os encantos e engodos do mundo, sem que seja pelo esforço que vem da graça, na dependência da graça, e carregado nos braços da graça. A nossa luta contra o pecado diariamente precisa ser uma luta pela graça. A graça não apenas é uma aliada que nós tomamos para nós, mas nós precisamos nos aliar a ela, dizendo assim: ó Senhora graça, essa graça que não é impessoal, mas é encarnada em Cristo. Essa graça é a graça que nos habilita para entrarmos diariamente no ringue da vida e lutarmos e esmurrarmos a nossa própria carne e sairmos então vitoriosos. Eu sei que aqui eu estou falando para gente de carne e osso como eu, gente que não é alienígena. Então eu sei que você muitas vezes acha que pode lutar contra o seu pecado, contra os seus vícios, contra os seus ídolos, sem que seja pelo exercício da fé na utilização dos meios da graça. Sabe, a gente é assediado diariamente. E como é que eu vou lutar contra aquilo? Eu vou te ensinar agora. Passe uma semana sem orar, 2 semanas sem ler a Bíblia, não venha para o culto nos próximos 4 domingos, se aparte da comunhão dos santos e lute contra os seus pecados. E eu quero lhe visitar no seu funeral, porque você vai morrer espiritualmente. Porque não tem a ver com o quanto nós estamos dispostos a nos esforçar, tem a ver com o quanto de nós está rendido à graça, porque a mesma graça, meus irmãos, que é poderosa para nos salvar, é a mesma graça que é poderosa para nos habilitar e nos ferramentar para que, lutando contra as nossas tentações e contra os vícios e ídolos do nosso coração, sejamos triunfantes e vencedores para a glória de Deus. É possível um crente lutar contra o pecado e sair vitorioso? É claro que é. Por quê? Porque a graça nos equipa, a graça nos educa, a graça nos fortalece, a graça nos sustenta, a graça nos robustece, de modo que a gente pode sim renegar as impiedades, a gente pode viver de forma sensata, sóbria, ter relacionamentos saudáveis, viver a piedade diante de Deus, porque a mesma graça que salva é a graça que santifica. Não tente ser um salvo pela graça e um santo pelas suas próprias obras, vai dar errado. A graça salva e a graça santifica. Eu preciso e dependo de Deus para ser salvo pela graça, e eu preciso e dependo de Deus para ser salvo de mim mesmo e dos meus pecados no processo de santificação. Eu não me basto nem para me salvar, e eu não me basto para lutar contra os meus próprios pecados no processo de santificação. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo que esta graça, quanto ao nosso passado, ela nos salva, quanto ao presente, ela nos santifica, mas veja,
No versículo de número 13, a palavra epifania aparece uma segunda vez, só que ela não aparece como epifania da graça, mas epifania da glória. Porém, o link aí de transição continua sendo o da graça. Essa graça que nos educa, essa graça que nos ajuda a vivermos de forma piedosa, ela faz isso enquanto nós aguardamos a bendita esperança e a epifania da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso tem a ver com a ideia da preservação. Essa graça que nos salva, que nos santifica, é a graça que nos preserva enquanto nós aguardamos a bendita esperança da glória de Deus, que haverá de se manifestar com o retorno de Cristo Jesus pela segunda vez. Quero que você entenda a graça salva, a graça santifica e a graça preserva aqueles que ela salvou e santificou. A lógica do texto é o seguinte: ele me salva e começa o processo de reeducação da minha alma. Ele começa a modelar a minha ética, o meu comportamento, o meu trato com os meus filhos, o trato com a minha esposa, com os colegas de trabalho. Ele começa a remodelar e reordenar os meus valores de trabalho, as minhas medidas de justiça. E ele faz isso à medida que eu vou sendo guardado enquanto aguardo a bendita manifestação da glória de Deus. Isso tem a ver não apenas com o processo de santificação, mas de preservação na justiça. Como é que eu sei que no dia em que a glória se manifestar, eu estarei vivendo diante de Deus e o servindo como um homem zeloso, piedoso e de boas obras? Como é que eu sei que isso será possível? Aí sim entra o aspecto de fato da graça, que não apenas começa o processo, mas assegura que esse processo da salvação se consume na glorificação eterna. Imagina se Deus dissesse assim: olha, André, vou te salvar pela graça, está aqui, você já aprendeu a dirigir, agora segue na tua vida, ali é o portão do céu, só vai. Na primeira viela, na primeira esquina, eu já tomaria os rumos do meu coração embebedado pelo pecado. E o que é que nos sustenta, meus irmãos, enquanto aguardamos? O que é que nutre essa expectativa? O que é que fomenta essa esperança em nós, enquanto estamos sendo santificados, olhando sempre para o processo final desta santificação, que é a glorificação? O que é que nos mantém sobreviventes neste mundo, enquanto lutamos contra o mundo, contra o pecado e contra a carne? E a resposta é a mesma: a graça. É a graça que salva, é a graça que santifica, mas é a graça que nos guarda, que nos preserva e que mantém os nossos olhos fitados na esperança do porvir, enquanto travamos as nossas lutas terrenais. Por que nós não perdemos a nossa esperança e não desmaiamos em nossa fé, enquanto travamos as nossas trincheiras espirituais a cada dia? É porque a graça que começou a boa obra em nós haverá de aperfeiçoá-la até o dia final. Nós estamos em obras, mas o empreiteiro, o construtor desta obra em andamento, resolveu, comprometeu-se em acabá-la até o dia final. Isso é uma bênção, meus irmãos. Eu sei que em nenhum momento da minha história eu serei entregue à minha própria sorte, como se Deus estivesse dizendo: eu já fiz a minha parte, agora faça a sua. Ele está dizendo: eu fiz a minha parte, vou capacitar você para fazer a sua, e vou garantir que você faça a sua. Isso é fantástico. Isso sim me dá esperança. Isso sim faz com que os meus olhos permaneçam apontados na direção da glória que há de vir. E diante das lutas, dos assédios, dos pavores, dos temores, das ameaças espirituais que nós sofremos,
como manter os olhos na eternidade, como nos manter esperançosos diante dos desesperos que sussurram em nossa alma todos os dias. Solta tudo, joga tudo para o ar. O que é que mantém essa firmeza no passo e no olhar? É a graça. Bendita graça, maravilhosa graça, sublime graça, que arrancou um maldito como eu, do abismo e do desfiladeiro do inferno, que quebrou as algemas que prendiam-me aos meus próprios desejos, aos encantos e aos maravilhamentos deste mundo. Bendita a graça que não me solta, que não me entrega a minha própria sorte. Bendita a graça que não me deixa confiar no meu próprio nado para atravessar o Jordão, mas que segura-me do começo ao fim, garantindo que eu cruze os portões da eternidade. Bendita a graça! É somente a graça, nada mais do que a graça, nada menos do que a graça, somente a graça, que salva, que transforma, que guarda e que gera esperança em nossos corações quanto ao dia glorioso do retorno de Cristo. E então, quando esse grande dia chegar, e aquele povo zeloso de boas obras, que foi comprado por Cristo, apresentar-se diante dos portões eternos. Agora lembro-me da música do Estênios, quando ele diz que teve um sonho, e o homem chegou diante dos portões celestiais, e o anjo o inquiriu: por que eu deveria deixá-lo entrar aqui? E aí pede o livro da vida daquele homem, da história. Imagina se o seu livro, da sua história, dos seus atos e dos seus pecados fossem apresentados. Imagina a pilha. Chegou lá, André Filipe Cavalcante Lima de Almeida, de Barra de Guabiraba, Síria, presente aqui. Rapaz, esse negócio é sério. Imagina a cara do anjo olhando para mim assim, falando: por que eu deveria deixá-lo entrar aqui, meu amigo? Mentiu, cobiçou, olhou com má intenção no coração para a mulher do outro, fofocou. Rapaz, o anjo olhando dizendo assim: você é um miserável mesmo, você tem ainda a audácia de bater nessa porta. E a música termina dizendo assim: vá para a última página desse livro. E o anjo avança. Tem escrito aí, com tinta vermelha, com cor de sangue. Veja, o dono do livro e o Senhor do céu escreveu: perdoado. A graça não tem a ver com o mérito, nem com os meus deméritos. Tem a ver com Deus usar de bondade eterna para alcançar um pecador como você e um pecador como eu. Você que me ouve nessa noite, se você ainda não experimentou essa graça, ela também está disponível para você. Você que está amontoando um livraço também de dívida eterna com Deus, só há uma forma de naquele dia você escapar do juízo. É se no final, escrito no seu coração, estiver a palavra perdoado, graça. Senão, naquele dia você perecerá eternamente. Se nessa noite você entende essa palavra e gostaria de ser afundado no oceano da graça, o convite lhe está feito, meu querido. Não saia daqui nessa noite com o coração endurecido. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu queria que você tivesse um tempo de oração. Eu queria convidar Junho, Thaís e Aislan. A gente vai entoar uma canção, mas fique em oração. Peço que a igreja em especial fique em oração. Se você é alguém que não conhece a Jesus, não é um crente em Jesus, mas se gostaria de ser levado pela leveza da graça. Se você está cansado de nadar com os seus próprios braços, batendo-se, rebatendo-se de um lado para o outro, mas não chega a lugar nenhum, eu queria dizer para você que o Cristo gracioso
te chama nessa noite, Ele te convida essa noite para entrar no oceano do seu amor e da sua graça.